Ética grega. Sócrates concebe uma moral universal e, para isso, ele toma como base a existência de algo comum em todos os homens, aquilo que é sua essência e, portanto, a moral, para Sócrates, decorre do conhecimento da essência humana. É a partir dessa essência humana que Sócrates inicia a sua ética racionalista, na qual ele parte do pressuposto de que o ser humano é essencialmente razão, e é justamente na razão que devem ser fundamentadas as normas e os costumes dos seres humanos. O ser humano, para Sócrates, é essencialmente alma. A alma aqui, entendida como sede da razão, o eu consciente, que inclui a consciência intelectual e a consciência moral, pois é o que distingue o homem de todos os outros seres da natureza. Se a essência do homem é alma, cuidar de si mesmo significa cuidar da própria alma mais do que do corpo. Para cuidar da alma, portanto, torna-se necessário o autoconhecimento, o conhece-te a ti mesmo. Mas de que maneira a alma pode conhecer a si mesma? Olhando para alguma coisa que o olho tenha condições de ver a si mesma, espelhando-se em algo do mesmo gênero, em algo que tenha a mesma natureza. Observando a própria imagem refletida na pupila de outro homem, observando aquela parte em que se encontra o atributo da alma, que é a sabedoria. Só conhecendo a si mesmo, o homem ele vai poder agir conforme a razão e agir de acordo com a sua própria natureza, né? E, portanto, agir corretamente. Somente através do conhecimento da própria alma, da própria razão, o homem vai ter conhecimento da sua natureza. Sócrates vai definir a alma como a psique, né? A essência do homem, a inteligência. Mas também ele vai definir a alma como a consciência e a personalidade intelectual e moral do homem. Mesmo sendo o homem corpo e alma, deve-se analisar somente a alma, já que a alma é a essência do homem. Para Sócrates, o corpo é apenas o instrumento da alma, e por isso o homem não deve cuidar mais do corpo, nem das riquezas, nem de qualquer outra coisa. O homem deve cuidar primeiro e bem mais da alma, de modo que ela se torne ótima e virtuosíssima. Sócrates vai definir virtude como sendo a atividade ou modo de ser que aperfeiçoa cada coisa, fazendo com que essa coisa seja aquilo que deve ser. Portanto, para Sócrates, a virtude do homem é fazer com que a alma seja como sua natureza determina que seja, isto é, boa e perfeita. E o que pode tornar a alma boa e perfeita, segundo Sócrates, é a ciência ou o conhecimento. Logo, para Sócrates, virtude é ter conhecimento. E o que é conhecimento para Sócrates? É entender que os valores não são ligados às coisas exteriores como a riqueza, o poder, a fama, e tampouco os ligados ao corpo, como a vida, o vigor, a saúde física e a beleza, mas somente os valores da alma, os valores que se resumem todos no conhecimento. Conhecimento é o que aperfeiçoa a alma e a razão através da filosofia, do diálogo, através da maiêutica. O conhecimento, por sua vez, vai levar à liberdade. E o que é liberdade? É quando a alma racional ela
se livra de tudo o que é irracional, ou seja, das paixões e dos instintos. É quando o homem se liberta o máximo possível das coisas pertencentes ao mundo externo e que alimenta suas paixões, seus desejos. É a libertação da parte racional, que é o verdadeiro homem, né, em relação à passional, em relação às coisas do corpo. E isso corresponde a uma liberdade interior. Para Sócrates, a liberdade é a mais significativa manifestação da excelência da psique ou da razão humana. E a liberdade, ela se dá naquilo que Sócrates denominou de autodomínio ou encrateia, ou seja, no domínio de si mesmo nos estados de prazer, dor e cansaço, no rugir das paixões e dos impulsos. O autodomínio é a base da virtude e significa domínio da própria racionalidade sobre a própria animalidade. Significa tornar a alma senhora do corpo e dos instintos ligados ao corpo. Com a virtude, ou seja, com o conhecimento, também vem a noção da não violência. E o que é a não violência? É quando a razão se impõe pela convicção e não pela força. É alcançar os objetivos utilizando a verdadeira arma de que o homem dispõe, que é a sua razão, o seu poder de persuasão. E caso ele não consiga vencer com essa arma, ele, como ser racional, deve se conformar com essa derrota, com essa perda, e jamais usar a violência, que é essa violência, é o não aceitar a derrota. Então, para ele, o ser, mesmo não conseguindo vencer através da persuasão, ele deve aceitar e se conformar com a derrota. Se a virtude é tudo que é excelente, é tudo que é bom, é tudo que é natural no homem, tudo que é racional no homem, o vício vai ser aquilo que é contrário à virtude. Se a virtude ela é sabedoria, ela é justiça, ela é fortaleza, ela é temperança, todas juntas, né? Tudo isso junto, cada uma delas, o vício vai ser a ignorância, a injustiça, a fraqueza, a intemperança. Se as diversas virtudes levam ao conhecimento do bem e do mal, o vício, como sendo o contrário da virtude, é a ignorância do bem e do mal. Sócrates ele entende que quem peca, ou seja, quem erra, peca ou erra por engano, por ignorância do que é bem e do que é mal, e não voluntariamente. A pessoa peca por se enganar, achando bem aquilo que é mal. Para corrigir isso, esse erro de entendimento, de interpretação, de visão, basta mostrar que o erro, né, na verdade, basta mostrar, na verdade, que esse erro, né, ou para quem erra, né, tem que mostrar a ele a verdade. E aí ele mesmo, entendendo essa diferenciação do erro, do que é bem e do que é mal, ele vai se corrigir. A virtude, ela tem um obstáculo. E o obstáculo, a virtude, vai ser o corpo. O corpo que é a prisão da alma. E para se livrar desse obstáculo, segundo Sócrates, pode ser através da morte, que, segundo Sócrates, é um bem, se considerado duas possibilidades a respeito da morte. Primeiro, ela sendo o nada, né? Sendo comparável a um sono sem sonhos. E para ele, o sono sem sonhos seria uma extraordinária vantagem, porque toda a duração do tempo se resumiria a uma única noite.
ou também considerando a morte como a transmigração da alma, a morte sendo encarada como uma oportunidade de se reencontrar com homens ilustres e semideuses. A outra maneira de se livrar daquilo que é obstáculo à virtude é a felicidade, o que em grego é eudaimonia, né? E o que é a felicidade? Só que você vai dizer que a felicidade ela não vem das coisas exteriores do corpo, mas somente da alma, porque esta e só esta é a sua essência. Então, a felicidade para Sócrates é saúde da alma. Assim como a doença e a dor física são desordem do corpo, a saúde da alma e a ordem da alma é a ordem espiritual ou a harmonia interior. A felicidade, aqui em Sócrates, assume um caráter assim espiritual. Ela se realiza quando a alma prevalece, quando na alma ela vai prevalecer a ordem. E essa ordem vai se realizar por meio da virtude. De qualquer forma, Sócrates ele possuía uma firme convicção de que a virtude já tem o seu prêmio em si mesma. Isto é, ela já tem o seu prêmio intrinsecamente. Deste modo, Sócrates vai entender que a felicidade ela é produto do homem. O homem deve ser o verdadeiro artífice de sua própria felicidade. E ele vai fazer isso buscando a virtude como um prêmio em si mesma, como um fim em si mesma. Segundo Sócrates, vale a pena ser virtuoso, porque a própria virtude já constitui um fim.